Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esta aula. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom, queridos, essa é a nossa segunda aula de missiologia, tá? Estarei aqui com vocês durante essa aula, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, me chamo Francisco Adri. Eu dou aula aqui pela FAESP e daremos sequência nessa aula então, mas antes gostaria de me apresentar um pouco melhor. A minha área acadêmica é todas nas ciências humanas. Eu sou professor de Sociologia e História. As minhas graduações são nas ciências humanas, como eu disse. Sou formado em Pedagogia, Sociologia, História, pós-graduação em Ciências da Religião, pós em Docência do Ensino e atuo no Estado há algum tempo. Tá? Bom, então vamos lá. Essa aula ela tem a intenção e tem também o objetivo de facilitar a aprendizagem de vocês, principalmente nos conteúdos que levarão vocês a responderem as provas futuramente, tá? Bom, então vamos lá. Bom, como eu disse, nossa segunda aula, o tema dela é o Deus das Missões, subtema uma visão missionária na Trindade, tá? A nossa aula tem 5 objetivos, tudo bem? Bom, então o primeiro objetivo nós vamos entender o Deus missionário, certo? Segundo, reconhecer Jesus como o enviado para salvar, tudo bem? E terceiro objetivo, nós vamos valorizar a obra do Espírito Santo, tá? Principalmente no Novo Testamento, mas nós podemos também dizer que essa ação do Espírito Santo não houve no Antigo Testamento. Embora seja esporádica, de uma forma esporádica, mas com certeza a ação do Espírito Santo também se deu no Antigo Testamento, mas de outra forma, como eu disse, esporádica. Tá? Quarto, nós vamos reconhecer a urgência da missão em nossos dias. Tá? Durante toda a primeira aula, eu venho dizendo para vocês que, infelizmente, a igreja hoje ela está praticamente parada nessa questão, com exceção de algumas, mas a maioria das nossas igrejas, principalmente aqui no Brasil, estão praticamente paradas, como eu disse, com exceção de algumas, tá? E segundo, ou melhor, último objetivo, aplicar a missão na igreja, tá? Então, bom, então vamos lá. Não estou com a garganta muito boa, mas dá para a gente ir aqui trabalhar essa aula com vocês, certo? Bom, nós temos na nossa introdução algumas palavras que elas estão em cores diferentes, tá? Então, olha só, a nossa introdução, vamos ler? Então, olha o que diz aí, olha na tela. O Deus das missões nos envolve em seu plano eterno. O Pai envia, tá? O Filho obedece e o Espírito Santo guia e fortalece a igreja. Veja que é uma sequência de fatos, né? É uma sequência. O Deus das missões, ele nos envolve em seu plano eterno, e aí o Pai envia o Filho, ou melhor, o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo guia e fortalece a igreja, tá? A missão não é opção, mas parte da nossa identidade.
somos chamados a viver a evangelização e o discipulado com paixão e propósito. Eu disse a vocês que a primeira e essa segunda aula também, e acredito que as outras aulas e a percepção dos professores sobre elas são totalmente chamando a nossa atenção. Porque olha só, vamos falar aqui um pouco sobre a questão o Deus das missões nos envolve em seu plano, tá? Então, assim, quem nunca se viu sensibilizado em evangelizar? Eu conheço um amigo que ele ama esse trabalho, tá? E ele se sente triste porque ele percebe a decadência das igrejas brasileiras, com exceção de algumas, como eu falei agora há pouco. Tá? O Pai envia, tá? Você vê que todos aqui estão em conexão, trabalhando em prol das almas. A gente vê aqui na introdução que Deus verdadeiramente, Ele ama o ser humano. Ele ama o homem, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer resgatar, certo? E todo esse trabalho não se limita somente à pessoa de Deus, à pessoa do Filho e à pessoa do Espírito Santo, mas envolve toda a igreja, tá? Envolve toda a igreja. Tá? Então diz que, vamos agora ver essa outra na sequência. O Pai, ou melhor, o Filho obedece. Tá? Então aqui o Filho na condição de homem aqui, para o propósito de resgatar o ser humano. Então olha só, o Filho obedece, né? Então o Filho a gente consegue ver desde o Antigo Testamento, né? Desde Gênesis, passando por Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio, mas principalmente os 4 primeiros livros da Bíblia, as simbologias, né? Os sacrifícios, tudo apontando para a pessoa de Jesus, para que um dia o Filho pudesse vir, né? Ele obedecer ao Pai e ele vir para executar a sua obra. E depois o Espírito Santo, como eu disse, nós não podemos eliminar a ideia de que o Espírito Santo não tenha trabalhado no Antigo Testamento. De uma forma esporádica, sim, mas a ênfase maior será lá no Novo Testamento, né? Na igreja primitiva, tudo bem? Então, olha só, e diz que o Espírito Santo fortalece a igreja, tá? O Espírito Santo fortalece a igreja, e a gente vê isso muito presente na igreja primitiva, tudo bem? Essa terceira premissa da nossa introdução, ela nos chama a atenção, porque se ela fortaleceu a igreja no Novo Testamento, ele também, o Espírito Santo também poderá fortalecer a igreja nos nossos dias. Mas a pergunta que se faz é essa: será que nós estamos dando crédito e tendo percepção de que o Espírito Santo ele conta com a gente? Será? Pois é a pergunta que fica no ar. Então, termina a parte da nossa introdução. Olha só, a missão não é opção, mas parte da nossa identidade. Somos chamados a viver a evangelização e o discipulado com paixão e propósito. O que mais chama a atenção para nós concluirmos a introdução
é quando se fala de discipulado. Gente, hoje não se vê discipulado quase nas igrejas, tá? Infelizmente, nós estamos vendo mais em muitas denominações cristãs, não se vê mais o discipulado. Na minha época, eu lembro que quando eu aceitei a Cristo em 1999, 98, eu fiquei 6 meses passando pelo discipulado. Tá? Hoje, praticamente, isso não existe nas igrejas. Precisamos pensar urgentemente sobre o trabalho de missões, colocando aí todas as outras questões que envolvem a missão, tá? Evangelismo e outros pontos importantes dessa disciplina. Vamos lá, nosso próximo slide. Bom, então você vê aí no próximo slide, olha só, o Deus das missões, uma visão missionária na Trindade. Olha o que diz Robert Sperry. Ele disse assim, ó, durante uma palestra que durou em 1910, comentarista do nosso livro didático, ele diz, durante uma palestra que durou em 1910, deixou bem claro, Robert, ele deixou bem claro que a ordem de Cristo é o momento em que a obra missionária é oficializada e não de sua criação. Afinal, ela é própria do próprio caráter de Deus, conforme podemos notar em suas palavras. Aí depois, no próximo slide, ele faz uma citação. Então o autor, mesmo autor, ele faz uma citação. Olha o que ele diz. Esta tarefa é expressa oficialmente nas palavras da grande comissão. E o fato de isso ter sido declarado pelo nosso próprio Senhor faz com que seja infinitas consequências. Faz com que haja infinitas consequências. Mas se essas palavras em particular nunca foram pronunciadas por ele, ou se foram ditas, nunca foram conservadas. É no próprio ser e caráter de Deus que é a base mais profunda do esforço missionário deve ser encontrada. Então eu disse para vocês que a nossa aula toda é chamando a nossa atenção. Então ele fala aqui, o autor faz uma citação, tá? Contando para a gente praticamente que precisamos pensar na grande comissão. Tá? Ele diz aqui, ó, mas se essas palavras em particular nunca foram pronunciadas por ele, ou se foram ditas, nunca foram conservadas. Então, gente, precisamos pensar a esse respeito, né? Hoje não se vê falar de evangelismo. Parece ser muito redundante o que eu venho falando aqui, tá? Parece ser muito redundante. Então, vamos para o nosso próximo slide. Olha só, atividades da divindade na missão. É possível perceber o quanto Deus está envolvido com missões no fato de que o Pai é quem providencia a redenção. Não esquece, tá, gente? Isso aí é interessante para a prova. O Pai é quem providencia a redenção, enquanto que o Filho é quem busca e encontra o perdido por meio da atuação e ação do Espírito Santo. A respeito disso, ainda João traz para a gente o Evangelho de João, né? João 3, versículo 16 e 17. O Pai envia o Filho por amor. Tá? Em Lucas 19, versículo 10, o Filho busca e salva o perdido. Tá? E em Atos 1, versículo 8, o Espírito Santo capacita para a missão. Você vê que todos eles têm da divindade
têm funções diferentes. E a função da igreja nesse sentido, qual é? A função da igreja nesse sentido é proclamar, né? É proclamar a palavra de Deus, certo? E a pergunta que vem é: nós estamos proclamando a palavra de Deus? E se nós estamos, o mínimo que estamos fazendo, será que é com qualidade? É uma disciplina que nos chama a atenção, gente. Próximo slide. Bom, então você veja aí, olha só. De quem é a missão? É uma pergunta que faz. De quem é a missão? Sobre a missão, Torralbo, que é o autor do livro didático nosso, ele assim diz: a missão que muitas vezes atribuímos como sendo da igreja, na verdade ela pertence a Deus, tá, gente? A missão, muitas vezes nós atribuímos à igreja, mas na verdade ela é de Deus, mas por graça Deus confia aos seus discípulos. Torralbo 2020, página 34. Então, a missão, ela é sem dúvida, muitas vezes ela é atribuída como sendo da igreja, mas não, ela é de Deus e Deus confiou à igreja, tá? Para fazer esse trabalho de missão. Tudo bem? Próximo slide. Pessoal, não está no livro didático de vocês, mas eu fiz aqui uma linha do tempo, pegando como base um teórico das Assembleias de Deus, por nome de N. Oslon. O N. Oslon, ele foi um pastor assembleiano, escreveu um livro. Eu não tenho a ideia de que ele, não tenho certeza se ele escreveu outros, mas pelo menos ele escreveu um livro que teve muita repercussão, tá? Então, olha só, N. Oslon publicou um livro, se eu não me engano, foi em 1986, tá? Ele teve uma grande repercussão, e o N. Oslon, ele defende a ideia de que houve 7 dispensações, tá? Então, houve a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e, por último, dispensação milenial, né? A dispensação do milênio, tá? E o que é que eu pensei sobre isso? Eu creio que nós podemos encontrar elementos que podem nos dar a ideia de que cada período das dispensações houve missão. Isso mesmo. Porque olha só, em Gênesis capítulo 6, ou melhor, 2, versos 16, vai nos contar, principalmente nos versículos 21, eu coloquei o 16, mas na verdade é o 21, vai falar sobre Adão e Eva, né? No capítulo 3 e o 21, tá? Quando Adão e Eva, no capítulo 2, Deus fez tudo, entregou tudo para eles, delegou a eles autoridades, mas Deus deu uma ordem: olha, isso aqui vocês não podem comer. Do fruto de todas as árvores vocês poderão comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. E eles comeram e caíram, se distanciaram de Deus. Aí lá no versículo 21, isso na dispensação da inocência, tá? Observe aí na tela, o D e o I, dispensação da inocência. Então, olha só. Só que lá no capítulo 3, depois de tudo que ocorreu, as consequências e tudo, Deus expulsou-os do jardim do Éden. Só que antes, Deus, ele providenciou peles de animais, em algumas versões dá para a gente entender que foi isso,
e cobriu nudez do casal. Aquela pele dos animais, elas simbolizavam já um sacrifício, porque era pele de um animal. E o animal, ele morreu, né? Deus pode ter ali feito com que esse animal, de uma forma ou de outra, morresse. E ali podemos dizer que ali teria sido o primeiro sacrifício, que já apontava para Cristo, né? Então nós temos aí, como diz os teólogos, alguns teólogos, como pronto evangelho, né? Como pronto evangelho, tá? E depois nós temos aí a dispensação da consciência. Gênesis 7, versículo 23, vai falar sobre Noé, sobre a arca de Noé, sobre a salvação de 7 pessoas, tá? Depois nós temos a dispensação do governo humano, lá em Gênesis 12, versículo 3, vai falar sobre Abraão, sobre a promessa que Deus faz a Abraão, e que essa promessa também, eu falei na aula anterior, que ela se estenderia para as nações em termos também de salvação. Diz que bendita seria todas as nações em Abraão. E aqui nós temos uma declaração também evangelística aqui, tá? Depois nós temos a dispensação do patriarcal, né? Nós temos aí essa dispensação patriarcal, falando também da pessoa de Abraão, suas ações, né? E no quarto, ou melhor, na quinta, nós temos aí a dispensação do governo humano, tá? Que ela está também descrita em Deuteronômio capítulo 18, verso 18. E por último, dispensação da graça. A dispensação da graça e por último, dispensação milenial. Dá para vocês entenderem aí na tela, tudo bem? Depois vocês terão acesso ao slide na página lá. Próximo slide. Bom, então nós temos aí, quem foi o primeiro missionário? Em resumo, muitos têm sido as respostas, vamos lá. Em resumo, muitas têm sido as respostas, no entanto, do ponto de vista bíblico, Deus é quem continuou aquilo que tem sido chamado de um pronto evangelho, né? Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Em Gênesis 13:15, logo que pecou, o primeiro casal recebeu a visita do Criador, que além de ter apregoado as consequências e o castigo em decorrência do erro, comunicou-lhe a respeito daquele que resolveria o problema do pecado e da separação entre Deus e os homens, né? Eu posso passar esse slide porque ele complementa o anterior, tudo bem? Eu fiz o comentário desse aqui, tá? Bom, então nós temos aí, olha só, suas bases são inteiramente bíblicas, né? E quem traz para a gente aqui é o Michel Horton. Tive o privilégio de conhecê-lo em 2010 numa palestra na Universidade Presbiteriana Mackenzie, tá? Então olha o que ele traz para a gente aqui. Não é que há apenas alguns versículos importantes para justificar missões. Na verdade, a Bíblia toda fala a respeito da missão de Deus, o envio do seu Filho, depois o envio do seu Espírito e o envio do seu povo ao mundo com seus discípulos. Tá? O que ele traz para a gente? Ele traz para a gente que a questão do evangelismo, a questão da missão e tudo que envolve missiologia, isso não se limita, o que ele quer dizer é isso não se limita a textos específicos que estão no Antigo e no Novo Testamento, né?
ele diz para a gente que essa questão ela está além dos textos da Bíblia, tá? Olha o que ele diz. Não é que é apenas alguns versículos importantes para justificar missões. Aí ele fecha. Na verdade, a Bíblia toda fala a respeito da missão de Deus, o envio do seu Filho, depois o envio do seu Espírito e o envio do seu povo ao mundo com os seus discípulos. Está vendo? Que aqui você percebe que está tudo em conjunto. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo e nós temos os filhos de Deus, que somos nós, a igreja. E vem sempre a pergunta, o que eu e você estamos fazendo em prol das almas neste trabalho de missões? É redundante, tenho falado sempre isso aqui. Precisamos o mais rápido possível acordar para fazer o ID do Senhor. Tá? Próximo slide. Pois então você vê aqui esse próximo slide, olha só. Vamos ler. Jesus, o maior exemplo missionário. Conforme já temos dito, Jesus Cristo é o ponto alto da redentora obra de Deus, né? Ele também nos serve como maior e principal modelo missionário em todos os aspectos, tais como, ele coloca aqui 4 pontos importantes, tais como motivação, modelos, mensagens e objetivos. Poderíamos exemplificar todos estes pontos, mas na intenção de alcançarmos nosso objetivo, basta olharmos para a mensagem que pregou durante seu ministério terreno. Até porque ele diz muito a respeito de sua missão em todos os demais aspectos. Tá? Então, olha, vamos falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas. Olha só. Eu disse na aula presencial, falei várias vezes sobre modelos. Hoje, nós encontramos alguns pontos que contradiz, né? Que não estão na Bíblia. Né? Eles fogem do propósito de Deus e dos modelos que nós vemos na Bíblia. Você vê no Novo Testamento que todo o trabalho envolvia o quê? Oração, pregação, palavra. Era isso. E hoje a gente vê muitas denominações lotadas, mas quais são os modelos que têm sido adotados para essas igrejas cheias? Tá? E aí isso me faz lembrar do livro que eu comentei na aula anterior, na aula 1, que o Mark Dever escreveu um livro, As 7 Marcas de uma Igreja Saudável, não somente esse livro, mas ele escreveu um outro livro, que eu tenho ele aqui, né? E o nome do livro é esse, Igrejas Cativantes. Tá? Então ele traz 2 perfis de igrejas. Igrejas que crescem espiritualmente, como base bíblica, e as igrejas que crescem com uma base humana, tá? Com esse propósito mesmo de lotar as igrejas. Então, isso é um perigo. Tá? Então, olha só, depois ele traz para a gente mensagem, né? As igrejas devem ter uma mensagem bíblica, mensagem que seja de acordo com a palavra de Deus, uma mensagem que cativa, mas que cativa de uma forma espiritual, né? E moral e ética, né? E segundo, objetivo, as igrejas devem ter os seus objetivos, tá? Ele fala também sobre a motivação. Todos esses pontos, motivação, modelos, mensagens, objetivos, estavam na mensagem de Cristo, estavam no ministério de Cristo. Tá? Próximos slides, vamos ver o que nós vamos ter aqui. Então, olha só. O Espírito Santo, o atualizador das missões. Vamos ler? Então, olha o que diz. Indiscutivelmente, este assunto deve ser introduzido com ênfase na triste realidade do homem caído,
não tendo em si mesmo condições para resolver o seu problema diante de Deus, pois está morto espiritualmente. Efésios 2, verso 5. Diante disso, o homem só poderá ter consciência de seu estado decadente diante de Deus por meio da ação convencedora do Espírito Santo. Então, olha só, o poder do Espírito Santo, ele é tão profundo, tão maravilhoso, que nós temos bases na Bíblia que pessoas que estavam, como por exemplo, vamos lembrar aqui de um caso, Zaqueu. Mesmo sendo no ministério de Jesus, Zaqueu teve um arrependimento extraordinário. Aquilo ali é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Cristo. E Cristo, como homem, pregando o Evangelho, no seu ministério, Zaqueu, ele faz uma ação maravilhosa, né? Um arrependimento, tá? E nós vemos outros casos também na Bíblia de homens que tiveram um encontro com Deus por meio do Espírito Santo, eles tiveram mudanças extraordinárias, tá? Isso ocorreu até mesmo no século XVI, como nós podemos ver, Martinho Lutero e tantos outros deles. Então, o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, pode nos convencer dos nossos pecados, independente de ser crente ou não ser crente. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 5, ele diz que nós estávamos mortos, né? Mortos, distanciados de Deus. E Deus, por meio do Espírito Santo, nos resgatou, nos purificou, nos lavou, né? Então é isso. Vamos para o próximo slide. Então você vê aí, ó, considerações finais, tá? Então olha só. Como estudo deste capítulo, podemos afirmar que com tranquilidade que o Deus Trino e Uno está direta e totalmente envolvido com a humanidade, buscando salvá-la por meio do Evangelho de Jesus Cristo, pregado por sua igreja. Atribuir ao Senhor o título Deus da nossa salvação ou nosso Salvador. E aí ele usa alguns salmos, né? Vocês depois podem ler esses salmos aí, tá, gente? Então, eu vou ler aqui mais uma vez, olha só. Com o estudo deste capítulo, podemos afirmar com tranquilidade que o Deus Trino, o Uno, está direta e totalmente envolvido com a humanidade, tá? Buscando salvá-la por meio do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Pregado por sua igreja. É isso que me chama hoje, olha, pregado por sua igreja. Gente, outra pergunta, quais são as características das pregações que nós temos hoje nas igrejas? Eu disse na aula presencial que, infelizmente, nós vivemos uma característica de pregação hoje muito de autoajuda. Você não vê hoje almas se rendendo aos pés de Cristo. Você não ouve hoje uma pregação mais evangelística. Você não ouve mais uma mensagem falando do pecado, da vida eterna, né, da vida com Cristo. É mais mensagens de autoajuda, tá? Precisamos resgatar, gente, pregação, evangelismo, missões, as cruzadas evangélicas que tinha em 1998, 99, 2001, até 2005 eu vi vários congressos, eram tantos congressos e pessoas aceitavam a Jesus, tá? Quantas pessoas hoje são pastores, né, exercem aí algumas funções na igreja e que aceitaram a Jesus nesses congressos? Precisamos orar a esse respeito, tá, gente?
Então, essa aqui vai ser a minha última aula, né? Depois, só no outro módulo, que será uma outra disciplina, que a gente vai se ver aqui, tá? Mas isso para as considerações finais, eu digo para vocês, eu dou uma sugestão e um conselho. Gente, eu tenho falado para Deus, desses meus estudos teológicos, e meus estudos, leitura da Bíblia e tal, para Deus não permitir que eu faça isso por vaidade. Assim também é o estudo da teologia. Nós não podemos estudar teologia por vaidade. A vaidade que eu digo é quando a gente diz assim, poxa, eu faço teologia, eu estudo teologia e tal, né? Mas precisamos estudar teologia com propósito, entendeu? Com propósito, principalmente no que diz respeito ao trabalho de missões. Ó, então nós temos o resumo da nossa aula aí, tá? Resumo da aula número 2, tá? Então, olha só, o pai é o idealizador. O pai é o idealizador. Está em Gênesis 3:21, tá? Quando depois da queda do casal, depois de tudo que eles fizeram, mesmo assim, Deus mostrou a sua graça, né? Trazendo peles de animais. Eu acredito que nesse sentido, aquele animal foi morto, Deus pegou a pele do animal e vestiu aquele casal, já apontando para Cristo. Então, ele, o Pai, Deus, ele é o idealizador da missão, tá? Segundo, nós vemos aí o Filho é o grande executor das missões. Por quê? Porque o Filho é quem, ele é desde o Antigo Testamento, vem falando dele, né? Como eu disse, Levítico, Números, Êxodo, ou melhor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Na verdade, Deuteronômio é uma retrospectiva, né, do que ocorreu nos 4 livros anteriores. E aí vem falando de Cristo, não diretamente, mas por meio falando por meio dos sacrifícios de Cristo, né? Então, o Cristo, ele é o grande executor das missões. Isso só vai se cumprir quando ele entrega a sua vida. Eu não gosto de falar que ele morreu pelas pessoas, não. Jesus entregou a sua vida. Ele mesmo diz em um versículo, né, que a minha vida eu darei por muitos, né? Então ele entregou a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados para resgatar muitos, tá? E para que hoje também muitos possam ser resgatados. A gente pode entender mais um pouco lá em Lucas capítulo 24, versos 47 e 48. E depois nós temos aí o Espírito Santo, que é o grande atualizador da missão, né? É o Espírito Santo que atualiza esse trabalho. É o Espírito Santo que atualiza você, caro aluno. É você ser um agente transformador de vidas, um agente cheio do Espírito Santo. Aonde você andar, seja no trem, no ônibus, de carro, de avião, aonde você estiver, na igreja, na faculdade, no curso teológico, você é um portador do trabalho evangelístico, tá? E é o Espírito Santo que faz isso na sua vida, na minha vida, tá? Então nós temos aí, por último, a linha de tempo que eu trabalhei com vocês, né? Que é a possibilidade de cada dispensação o trabalho de missões ter ocorrido, né? E aí eu comentei sobre as dispensações, dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e até a dispensação milenial, né? A dispensação do milênio, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês assistam esse vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E eu termino a minha parte aqui, as minhas 2 aulas com vocês, dizendo, olha, vocês são cheios do Espírito Santo.
vocês podem ser portadores do Evangelho de Cristo, amém? E aí nós temos, por último, as atividades, tá, gente? Nós temos atividades que vocês podem aí responder, né? Podem olhar para o livro didático de vocês, podem acessar o livro didático. Nós temos até a atividade, se não me engano, até a 5, tá? Então é isso. Aí nós temos uma outra aqui, número 4, tá? Essa aqui vai trabalhar mais com os autores que estavam lá no livro didático, tudo bem? E por último, nós temos aí as referências, né? Onde nós extraímos os autores pesquisados para os nossos slides, tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a oportunidade e até uma outra hora, uma outra aula com vocês. Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor. Um abraço a todos vocês.